Meus pais não estão convidados para o meu casamento. Parece uma influenciadora que ela vai contar por que os pais dela não foram convidados para o casamento dela. Eu já vivi uma situação dessa, vi uma situação dessa acontecendo de perto, do filho não convidar os pais para o casamento, gente. Isso é uma situação assim muito triste. Como eu já vi essa situação de perto, eu disse, cara, vamos conversar, vamos trazer esse vídeo. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver o que aconteceu, do porquê ela não convidou os pais dela para o casamento. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Também não esqueçam de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Lá eu posto para vocês as miniaturas dos vídeos daqui, que são os resumos, e também posto stories para vocês. Inclusive, eu gravei hoje falando para vocês como tá sendo o purpério. E eu vou gravar vídeo aqui pro canal também. Então, bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente. Essa daqui é a Bru.Freiberg. Essa é a influenciadora que postou, esse aqui é o arroba dela. E ela fez esse vídeo que deu o que falar, que bombou. Então, bora ver o que aconteceu. Oi, eu sou a Bruna, eu vou casar esse ano e os meus pais não estão convidados. É isso mesmo, meus pais não estarão lá, inclusive vou entrar sozinha no altar. Tem vários motivos pra isso acontecer. A minha relação com a minha mãe nunca foi muito boa. Fui expulsa de casa aos 16 anos, ela nunca gostou do meu atual noivo. E a gente namora desde os 15 e agora esse ano eu vou fazer 24. Então é muito tempo. E é muito tempo sem contato com ela. Então eu não acho que faz sentido trazer ela para um dia tão especial, sendo que ela não me conhece mais. A gente não se fala há muito tempo. Ela não sabe quem eu sou, ela não sabe o que eu gosto, eu não conheço ela mais também. E ela nunca apoiou o meu relacionamento, então não faz sentido ela estar lá trazendo essa energia pesada, sabe? Um dos motivos dela ter me expulsado de casa, além do meu namoro com o Giovanni, é porque eu deixei de ser testemunha de Jeová, que é a seita que ela fazia parte, na qual eu nasci. Enfim, eu já contei essa história aqui 1000 vezes, vocês vão achar aqui no perfil. E o meu pai parou de falar comigo porque temos opiniões políticas totalmente opostas. E a gente convivia muito bem, mesmo sabendo disso, até que teve as eleições de 2024 e ali ele não tancou o fato de eu me filiar ao partido e cortou contato comigo. Inclusive, ele casou no passado e não me convidou. Então eu acho muito justo eu não chamar ele. E é muito chato, porque muita gente fica assim, ai, mas apesar de tudo, é o seu pai e a sua mãe. Só que, cara, não faz sentido essas pessoas estarem num dia tão especial, sendo que eles não fazem questão de estar na minha vida nos dias comuns. Mas e aí, vocês acham que eu tô errada? Gente do céu, que família quebrada. É de ficar bem triste assim com a situação. E foram situações diferentes. A mãe é questão religiosa. E tem a questão dos testemunhas de Jeová. Eu já conheci testemunha de Jeová que era tranquilo no socializar, fazia tudo, vivia em comunidade, mas por algum motivo, ao socializar fora, socializava tranquilamente. Não profundamente, mas socializava tranquilamente. E eu lembro que esses testemunhas de Jeová que eu conheci mantinham contato com familiares que não eram. E não é, que eu acho que esse é o principal ponto. Agora, você vai ver ali uma prática, uma vertente, em algumas comunidades testemunhas de Jeová, que assim, não vai ter contato com quem não é testemunha de Jeová. Se você tem mais conhecimento sobre testemunha de Jeová, coloca aqui nos comentários, gente. Mas o dela foi uma questão religiosa. Então, se no meio em que ela vive, na fé que ela está vivendo, não pode ter contato com quem não seja, aí você vai conhecer ali um problema. Você vai ali ter um problema. Entendeu? É complicadíssimo, gente. Então, o caso da mãe dela, vou falar, complicado. Agora, o do pai foi lá na frente, que eles tinham uma convivência boa e por questões políticas. Política é mais ou menos assim. Os políticos vão se unir, vão entrar em acordo, vão se conversar. Anos vão se passar, eles vão falecer como seres humanos comuns que eles são. E nós estamos lá brigados com a nossa família. E detalhe, por opinião política, não é nem ali por uma prática real. Então tem que tomar muito cuidado. Política tem poder de separar filho de mãe, pai de filha, fazer brigar até o fim da vida. A política ela tem esse poder, assim como a religião. E o futebol. Só que ela não é apenas uma opinião, ela se filiou a um partido, ou seja, se tornou uma militante.
uma militante que vai lutar por uma causa, pela política, pelos políticos e por toda a ideia e ideologia que foi apresentada. Então, aí a coisa já fica mais densa, já fica mais profunda, né? Não se trata só do eu acho. A gente vai começar aqui a trabalhar, a gente vai começar aqui a sair por eles, gritar por eles. Então, você vê que a coisa vai ficando mais... a coisa vai descendo. E o pai dela, que deve ser também pavio curto, assim, pela forma que ela conta, ele parece ser bravo. Por quê? Porque nessa briga que os dois tiveram, ele casou e também não chamou ela. Gente, o amor não vai vencer no final? Ah, não. Na Bíblia fala, honrai pai e mãe. Meus pais também não foram no meu casamento. Honrar pai e mãe é importante, mas cabe aos pais honrar os filhos. Acho que nada deve separar esse elo, mas o desrespeito infelizmente faz isso. Seja feliz, siga a sua vida. Juro que dá pra fazer isso sem se expor na internet. O que ninguém sabe, ninguém te julga. Aí ela falou: oi, amiga, mas você acha, então, que nunca deve postar nada sobre a própria vida na internet? Aí não ia ter quase conteúdo nenhum pro TikTok. Eu produzo sou produtora de conteúdo, tem muito tempo e sei lidar com a exposição. Não, pode continuar contando. Não se abale. A gente ama histórias. O pessoal ficou um pouco assim, ó. Tem gente perguntando qual é o outro lado da história. Eu percebi que o pessoal ficou assim, tipo, ela tem razão em alguns pontos, mas pode ser que ela também não seja flor que se cheire. Então, eu percebi isso nos comentários, entendeu? Vamos pra parte 2 que ela vai contar um pouquinho mais. Que o meu casamento não vai ter a presença dos meus pais, vocês já sabem. Mas tem mais algumas coisas diferentes que vão acontecer e eu quero compartilhar com vocês. A gente escolheu não ter padrinhos e madrinhas. Não porque a gente não tem amigos especiais que a gente gostaria que tivesse nesse papel, mas porque a gente vai ter poucos convidados. A gente tá ali em 33 convidados e todos que estarão lá são pessoas muito importantes pra gente e a gente não queria fazer essa diferenciação entre eles, sabe? E o nosso casamento também não vai ter crianças, mas não porque a gente não gosta de criança. Não é isso. É porque a gente não tem parentes convidados que têm filhos pequenos, então não vai ter criança por conta disso. E no nosso casamento também não vai ter nenhuma menção religiosa durante a celebração. A celebrante é a tia do meu noivo, só que a gente pediu para que não tivesse nenhuma relação com religião, Deus e nada assim. O que a gente vai fazer é uma cerimônia celta, é uma tradição celta chamada handfasting, que é o atar de mãos. Então, é uma corda que você enrola nas mãos dos noivos, simbolizando um nó feito na vida deles, que junta a vida deles para sempre. Outra coisa é que a gente não vai ter um buffet convencional, a gente vai ter um rodízio de pizza. Então a gente contratou pizzaiolos para irem até o local, fazerem pizzas de vários sabores, servirem todo mundo, para todo mundo comer muito bem. Mas não vai ser aquela comida que a gente geralmente vê em casamentos, que é comida. Eu acho que é isso que a gente tem de diferente até agora, assim, mais diferente. Só que todo o nosso casamento tá sendo diferente do padrão, porque a gente quer fazer algo muito personalizado. Então, os convites, o meu noivo desenhou cada convidado, né, nos convites. Eu bordei à mão as fitinhas que fechavam os convites. Tudo a gente tá fazendo muito do nosso jeitinho. Se vocês quiserem acompanhar esse processo, já me segue, que eu vou compartilhar aqui todo esse planejamento até o grande dia e, claro, o nosso grande dia. Casamento é tão difícil, gente, que eu só consigo falar de Deus, entendeu? Eu só consigo, Jesus, socorro. Foco na promessa, mas super respeito. E ela quer fazer a cerimônia celta, legal, interessante, bem diferente. E o que mais? A pizza. Quer saber? Bora comer uma pizza, entendeu? Sair todo mundo bem sustentado desse casamento. Não vai ter padrinhos também, porque já tem pouco convidado. Sim, porque se a gente der de chamar 20 padrinhos, 20 casais, não tem gente... Vocês estão entendendo? Então a gente tem que ter um equilíbrio. Dava pra convidar pelo menos 3 padrinhos. Ou só os irmãos, algo assim. Mas assim, interessante tudo. Vai ser um casamento, pelo que ela contou, bem íntimo. Intimista. Tá todo mundo dando parabéns nos comentários, achei bem legal. Voltando pra história dos pais, eu já presenciei uma situação assim, gente. Dependendo da relação que você tem com seus pais ou a relação que você não tem com seus pais, acaba que nas comemorações mais importantes eles não vão estar presentes. É muito triste. A situação que eu presenciei foi muito triste. Foi a situação mais triste que eu já tive que presenciar, olho no olho. Ninguém me contou.
Isso aqui não é história que alguém me contou. Eu vi com os meus olhos. Eu tinha um amigo, a mãe dele era bem ciumenta. Ele tinha uma irmã, então era ele e a irmã, os 2 filhos. A mãe tinha ciúmes dos 2. Era uma coisa assim muito tensa, gente. Ela tinha essa questão e era muito pesada. E o menino era apenas meu amigo, só que eu ficava muito na casa dele e ele também ficava na minha. E a gente era muito amigo mesmo, é um grupo de amigos, mas a gente era muito amigo. E eu lembro que essa menina, que ela era mais velha que a gente, ela se envolveu com um rapaz lá da nossa escola. Que a gente estudou junto, a gente conhecia a mãe, conhecia o pai, porque eles trabalhavam na escola também. Gente, o rapaz era, eu achava ele chato, mas não era uma pessoa má. Vocês estão entendendo? Não estamos lidando aqui com marginal nem nada. E, gente, no começo do relacionamento dos dois, a mãe dela, que é a mãe do meu amigo, até aturou e respeitou. Mas quando a coisa foi começando a ficar séria, ela começou já a ficar transtornada. Ela simplesmente cismou com aquele menino, cismou com aquele relacionamento. E queria porque queria que a filha terminasse. Eu devia separar essa história para quando a gente falasse sobre sogra. Mas não dá para segurar porque tem a ver com casamento. Porque ela começou a botar o terror de uma forma que a filha começou a enlouquecer. Só que ela não terminava o relacionamento. Ela não terminava, ela queria ficar com o rapaz. Isso é uma coisa que a minha mãe me ensinou. Eu vou acabar repetindo isso ao longo dos nossos vídeos sobre relacionamento, porque é um ensinamento que minha mãe tem e me deu muito valioso, que é o que a mãe desse meu amigo pecou. Mas, por exemplo, o filho não está se envolvendo com nenhum marginal, não está se envolvendo com ninguém fora da lei. Você está apenas com ciúmes ou você não gostou da pessoa, não foi com a cara da pessoa. Não é interessante você entrar no meio do relacionamento dos dois e botar o terror, porque é igual o Romeu e Julieta. Eles vão se unir contra um inimigo. Você é o inimigo, a gente se une. No final, a gente nem se gosta tanto. No final, a gente nem se dá tão bem assim. Mas existe um inimigo querendo separar nosso amor. Então nós vamos nos unir. E minha mãe sempre falou disso pra mim. Ela sempre falou. E a minha mãe fez exatamente isso, porque aí as duas pessoas elas vão ter que lidar uma com a outra e vão descobrir que não se dão bem. Isso é a melhor das hipóteses, claro. É pegar pra rezar agora. E assim, essa mãe do meu amigo, ela entrou mesmo nesse relacionamento para separar os dois. E os dois se uniram. E eles, como eu disse, nem se davam tão bem assim. E o que acontece? Eu acompanhei tudo de perto, porque eu ia muito pra casa dele. Eu jantava lá. Aí, Ni, vem aqui na minha casa, vamos fazer um churrasco. Ni, vem aqui na minha casa. Eu ia e ele vinha muito na minha. Então ele me contava tudo e eu vi muita coisa. Teve um dia que teve brigas tão feias lá dentro, tão triste, que a menina, a filha, surtou e disse assim: eu vou sair de casa. Ela começou já a avisar que ela ia sair de casa, que ela ia alugar um local, ela já avisou. E justo no dia que eu estava lá jantando, justo no dia que eu tava lá, foi o dia em que ela saiu de casa. Então ela chegou do trabalho, climão. Na hora que ela chegou, tava um climão. O assunto chegou. A menina veio, cumprimentou e subiu pro quarto. Ela subiu. Nessa que ela desceu, passou uma hora, ela já desceu com as malas. Gente, eu comendo a comidinha assim, olhando. Cara, ela ia embora mesmo. E naquele dia que eu tava jantando lá. E aí ela conversou, não teve gritaria, nada. Ela conversou, os pais já começaram a chorar. Eu não entendo, gente. A gente chora, mas a gente também não sabe ter limite, não sabe dar um break, né? Mas ali ela já tinha alugado um local. Entendeu? Então ela pegou as coisas e realmente foi embora. Dali pra frente foi muita depressão, foi muita tristeza. Eles ficaram chorando e eles conversaram, tentaram falar com ela pra ela não ir, mas ela disse que já não estava mais aguentando. Isso por causa dos ciúmes da mãe. E assim, gente, o pai só chorava e foi um caos, foi muito tenso, mas foi ficando pior, porque eles continuaram tendo contato com ela. Só que agora ela morando em outro local. E aí a briga começou a escalar, continuou escalando. Tá vendo? É o que eu falei pra vocês. Tamo triste, mas nem por isso a gente se breca, né? Cara, brecou. Já perdemos. Já perdemos a pessoa aqui dentro de casa com a gente, convivendo. A gente já tá perdendo. Vamos brecar? Tudo que eu tinha pra avisar pra esse filho maior de idade, eu já avisei. Então é isso, porque eu só tô perdendo. Você tá entendendo? Então eles não pararam. Então a mãe continuou. É ligação, é indo lá falar desaforo, é fulano disse que sua mãe falou tal coisa, tratando mal quando se encontra. E aí a filha decidiu não chamar pro casamento. Pega esse dia, gente. E aí no dia do casamento ela me chamou. Ela me convidou e convidou o irmão, mas não convidou os pais. Eu não me lembro se ela não convidou ou se os pais decidiram não ir. As duas opções são completamente possíveis. Eu era adolescente, então eu não me lembro, gente. As duas opções são possíveis. Por quê? Ela era geniosa a um nível de não chamar os pais e eles poderiam sim ser geniosos no nível de não ir. Então eu não sei. Eu só sei que eles não foram no casamento. No dia do casamento, como nós fomos convidados, a gente se arrumou para ir. E os pais quiseram levar a gente. E aí eles
tava a igreja, eu tenho essa memória, eu estava dentro do carro, meu amigo ao meu lado, os pais dele na frente. Aí a gente viu a igreja. Aí a gente aguardou porque a gente não queria, a gente se atrasou e não queria entrar no meio da cerimônia. E aí, gente, a gente viu o carro chegando, a gente viu a noiva saindo. E a noiva entrando. E, gente, eles choravam. Aí a gente saiu do carro depois que a noiva entrou. E fomos, porque como a gente chegou atrasado, a gente ia chegar bem na hora que a noiva tava entrando, que é a irmã dele, né? E era um casamento pequeno, só pra íntimos. E eles ficaram chorando no carro, na esquina. E hoje em dia eu olho, naquela época já era grave, mas hoje em dia, como mãe, eu olho essa situação e digo, que pecado, que situação triste. Quanto orgulho, quanta tristeza, quanta mágoa. E eles ficaram chorando no carro, na esquina. E eles ficaram, e a gente foi, e depois a gente foi pra festa, e depois contou tudo pra eles. Tudo como foi e tal. E um dia, passou 1 ano, passou 2 anos, e eles foram se resolvendo aos poucos. E a mãe parou de encrencar. Lá na frente, eles se separaram. Não sei se parou com aquela tensão de vamos nos unir. Não sei se foi um divórcio que pode ocorrer como qualquer outro, ou se isso tem... Por um lado, pararam de lutar contra a mãe, eu não sei. Mas eu sei que eu vi essa situação e eu vi dentro de um carro a visão dos pais, vendo a filha casar e não participando e ficar na esquina chorando. Mostra que eles não eram pessoas, gente, num grau de frieza a ponto de ficar em casa como se nada tivesse acontecendo. Eles foram lá pra chorar. Então essa situação que ela contou, eu quis trazer porque eu já vi uma situação assim. Me conta se vocês também já viram uma situação assim. Eu espero de coração que mesmo que eles não participem do casamento dela, da Bru, futuramente possa pelo menos, talvez, voltar a ter contato. Complicado porque os pais também são separados, então meio que os pais não se falam e não falam com o filho. Mas agora me conta, gente, o que vocês acham e se vocês já viram uma situação dessa de perto, como eu vi. E é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e comentar, gente. E beijo!